E aí, pessoal, para quem não me conhece, sou o Danilo, sócio-diretor aqui da M.Dot, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre storage. Vamos lá. Bom, e a ideia aqui hoje é trazer alguns aspectos aí para você que não tem ainda um storage, dimensionar o seu, né? Ou você que já tem, de repente, quer fazer algum upgrade, precisa melhorar espaço e etc. Quais os aspectos você deve considerar? Então, começando, acho que o primeiro seria, obviamente, espaço, né? O provisionamento de espaço, né? Que é muito importante, acho que é o número 1 aí por um storage, né? Então, como a gente até já comentou em alguns vídeos anteriores, vou dar um exemplo aqui. Se você provisiona lá, pô, eu vou usar 40 teras, né? Minhas mídias e projetos para esse ano, eu vou precisar de 40 terabytes de espaço. É o servidor de 40 terabytes de espaço que você precisa? Não, né? Você precisa sempre pensar na margem, né, de aqueles famosos 20%, né, de espaço a mais para o servidor funcionar bem, né? Ele precisa desse espaço para ele continuar funcionando numa performance adequada e, obviamente, você tem que pensar também no que você vai utilizar a mais espaço, né? Seja coisas adicionais que você vai jogar para dentro do servidor ou nos seus exports também você precisa pensar. Você sempre tem que ter aquela margem de segurança, tá? Então isso é muito importante, não só para o bom funcionamento do seu servidor, mas para você ter uma margem de erro, né, de eventuais coisas que você, mídias e projetos, né, que você vai ter a mais aí no seu servidor. Bom, e o segundo aspecto, eu diria aí a performance, né? Então também é muito importante provisionar performance, né? A gente saber quantas máquinas, quantos usuários vão ter em cima desse servidor, qual tipo de mídia eles vão estar lidando, né? Qual codec especificamente, porque isso faz toda a diferença no tamanho do material, né? Então, a depender do bitrate do material, o nível de compressão muda da água para o vinho em termos de performance, né? Então, o storage ele precisa entregar essa performance, né? Então, é toda uma conta aí que, inclusive, obviamente, a gente ajuda a fazer, envolvendo o número de máquinas, qual codec e etc., para entregar a melhor solução possível, né? Ou seja, dizer que determinado servidor ele vai ter que entregar tanto de I/O, né? Ou seja, de megabytes por segundo, né? Para poder dar conta de todo aquele material do workflow da produtora como um todo, né? Em terceiro e essencial também, a segurança, né? A segurança que esse storage oferece, né? E isso a gente pode envolver aí alguns aspectos, né, falando da parte de hardware, né, ou seja, redundância, né. Isso é muito importante, você ter pelo menos a redundância de paridade dupla. Eu não lembro de onde eu... Então, por que isso é importante, né? Não só para proteção contra a falha efetivamente, né? Mas o que muitas pessoas não pensam é no processo de rebuild do servidor. Então, quando você tem a falha de um disco e você faz a substituição desse disco, tem um momento de rebuild, ou seja, quando ele reconstrói a informação que estava naquele disco. Ou seja, se colocou um disco novo, ele vai reconstruir toda aquela informação para dentro daquele disco. E isso é um processo, via de regra, demorado, né, que inclusive demanda muito dos outros discos do servidor. Então, os outros, eventualmente, podem falhar também, nesse momento crítico, né? E se isso acontecer, o seu servidor também tem que ter esse tipo de proteção, ou seja, ainda que nesse processo falhe mais um disco, você está protegido, né? Porque ele está estressando todos os outros, reconstruindo aquela informação, e dessa forma você não corre o risco de, no momento de reconstrução, ter mais uma falha. Isso é o que acontece, eu diria, em 90% das soluções de storage, né? Que são configuradas aí no famoso RAID 5, né? E aí a pessoa acha lá, não, o servidor é redundante, tá tranquilo aqui. E quando falha um disco, via de regra, os outros discos ali já estão com horas e horas de usos, cansados também, né? E aí a probabilidade de um falhar nesse momento que eles estão todos ali estressados, né? Ou seja, fazendo bastante I/O, é alta também. Então, ter a paridade dupla, né, de proteção é super importante. E considerar também a possibilidade de backup, né, porque a gente estava falando de redundância, isso a gente está falando de uma proteção
contra falha de hardware, ou seja, isso não é backup, né? O backup é aquela cópia de segurança que você tem, preferencialmente fora, né, da sua produtora. E a melhor forma de você pensar nisso é com uma solução já suportada pelo seu storage, né? Você tem N maneiras de fazer isso, né? Mas se você tem um storage que já suporta fazer esse backup para uma nuvem, é muito melhor, né? Se você conseguir organizar rotinas de backup que já possa automaticamente mandar esse material, seu conteúdo, para algum outro lugar fora da sua produtora, você já está salvaguardado aí, com certeza, com mais de 95% aí das pessoas, né? Então, considere fazer esse backup, né? Você pode incorrer num problema, sei lá, até de roubo, eventualmente de incêndio, você perder o seu storage e tudo, os seus dados vão estar salvaguardados em outro lugar, e isso é essencial para a continuidade dos trabalhos e você não perder ali o seu ouro, né? O seu asset, que é o que vai permitir com que você continue trabalhando. Então, sempre pensar nisso, tá? E o quarto aspecto aí que eu considero importante é a capacidade de expansão, né? Então, você poder expandir o seu storage e continuar, né, os seus trabalhos, continuar produzindo, é super importante, né? Imagina você ter que ficar, e eu acredito que acontece com muitos aí, ter que ficar livrando espaço do servidor para poder colocar job novo, né? Tá chegando o material e você já tá sem espaço, aí fica lá, às vezes salvando em HD externo, e aí já comprometendo toda a segurança do material, das mídias, dos projetos, né? Então eu julgo importante o servidor ser capaz de expandir o espaço, né? De preferência, né, até dinamicamente, né, sem que os usuários percebam. Isso vai ajudar na produtividade e, obviamente, você continuar a trabalhar ali sem qualquer interrupção e não ficar pensando em infraestrutura, né, porque você já tem que pensar ali no artístico, né, na criação. Então, a infraestrutura, como a gente sempre fala aqui, não tem que ser um empecilho, tem que ser a solução. Então, você considerar uma solução que realmente possa expandir ali, sem que você se preocupe quando ela encher, né? Então, os trabalhos, eles são dinâmicos, né? Você, inclusive, pode ter um acréscimo de trabalho ali durante o ano, onde vai começar a chegar mais mídia, mais material. Você precisa continuar a trabalhar, você precisa pegar esses novos jobs e você precisa de espaço. Então, expandir é produtividade, né? Então, seu storage, ele precisa ter essa capacidade, com certeza. Eu sei que tudo isso às vezes pode parecer meio complexo, né? Como dimensionar, como pensar em performance, né? E provisionar espaço, mas a gente está aqui para ajudar, né? Então a MDOT pode ajudar você a pensar nessas coisas, né? Uma das coisas que a gente mais faz aqui é projeto, é dimensionar, né? Especialmente servidor, storage, né? Com o ZBox. E, obviamente, também, né, o ZBox oferece todas essas características que a gente citou aqui, né? Então, performance, segurança da informação, capacidade de expansão, tudo isso, né, já está nesse pacote. E o know-how da MDOT no mundo audiovisual, né, justamente para poder dimensionar da forma mais precisa possível a melhor solução para o cliente, né? E aquela coisa de a gente trazer sempre o melhor custo-benefício, né? Então, sem dimensionar algo muito over, né? E também sem dimensionar algo que vai ficar aquém das suas necessidades. A gente sempre procura dar as melhores dicas ali, seguindo todos esses aspectos que a gente falou aqui, para trazer a melhor solução para o cliente. Então, se você achou esse vídeo útil, gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa seu like também. E escreve aí nos comentários o que você não gostou. Ou se faltou alguma coisa, algum aspecto, alguma característica, avisa a gente aí. Até a próxima, valeu!